Pessoal, Dubai está deixando uma mensagem muito clara para o mundo. Capital, empresários, investidores, profissionais qualificados e famílias com patrimônio relevante são bem-vindos em Dubai. Eu estou aqui em frente ao Burj Khalifa, aqui em Dubai, e estou gravando esse vídeo para vocês, porque essa mensagem precisa ser compreendida com muita seriedade por quem mora no Brasil, paga imposto no Brasil, tem empresa no Brasil, tem investimentos no Brasil, mas já começou a olhar para fora. Nos últimos anos, Dubai deixou de ser apenas um destino turístico de luxo, com prédios impressionantes aqui, ó, como o Burj Khalifa, hotéis sofisticados e imagens fortes para redes sociais. Dubai passou a ser uma plataforma global de negócios, residência, investimentos, organização patrimonial e eficiência fiscal. E quando eu falo em eficiência fiscal, eu não estou falando de aventura, de informalidade ou, principalmente, algo que numa reunião de hoje me foi dito. Dubai não é um lugar para fazer ocultação patrimonial. Eu estou falando de planejamento jurídico sério, planejamento tributário, patrimonial e sucessório feito de maneira séria, documentada e compatível com as regras do Brasil e também aqui dos Emirados Árabes Unidos. Existe uma nova leitura muito importante sobre o visto de investidor imobiliário de 2 anos em Dubai. Essa leitura mostra uma tendência muito clara, pessoal. A residência em Dubai está ficando mais acessível para determinados perfis de proprietários e investidores. Isso é extremamente relevante, porque a residência pode ser a porta de entrada para uma vida patrimonial mais internacionalizada. Mas aqui começa o ponto mais importante deste vídeo. Ter um visto não significa automaticamente ter uma estratégia patrimonial bem feita. Muita gente confunde visto com residência fiscal. Muita gente confunde comprar um imóvel com planejamento tributário. E muita gente confunde abrir uma empresa fora do Brasil com proteção patrimonial. Isso acontece muito. E essa confusão pode sair muito cara. A pergunta correta não é apenas como conseguir o visto de Dubai. A pergunta correta é como estruturar minha vida patrimonial, empresarial, familiar e tributária antes, durante e depois da mudança. Essa é a pergunta que empresários, investidores e famílias com patrimônio relevante precisam fazer. Porque para quem sai de um país de altíssima tributação como o Brasil, a mudança não pode ser tratada como uma simples troca de endereço. O Brasil tributa pesadíssimo, fiscaliza cada vez mais, possui regras complexas sobre renda no exterior, lucros de controladas estrangeiras, aplicações financeiras, ganho de capital, declaração de bens, comunicação de saída definitiva, residência fiscal e troca internacional de informações. Então, se você pensa em Dubai apenas como um lugar bonito, seguro e moderno, você está olhando só a superfície. Dubai pode ser muito mais do que isso. Dubai pode ser uma base internacional para a reorganização da vida empresarial e patrimonial. Mas para isso é preciso planejamento. Então vamos começar pelo ponto regulatório mais importante para os brasileiros. Em 2025, ano passado, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 2265, retirando os Emirados Árabes Unidos da lista brasileira de jurisdições com tributação favorecida. Traduzindo para uma linguagem direta, os Emirados deixaram de ser tratados pelo Brasil como uma jurisdição da chamada lista negra. Isso é muito relevante. Antes, estruturas aqui nos Emirados podiam sofrer penalidades e restrições mais severas, com maior dificuldade de dedutibilidade, regras mais duras de subcapitalização e possibilidade de retenção agravada em determinadas operações. Com essa retirada que eu acabei de mencionar,
Dubai passa a ser visto como uma forma diferente dentro do planejamento internacional para brasileiros. Mas olha, atenção, tá? Isso não significa que Dubai virou uma terra sem regra. Isso não significa que basta abrir uma empresa, transferir dinheiro e achar que tudo está resolvido. Pelo contrário, quanto mais sofisticada fica a estrutura, mais importante é a substância econômica. A Receita Federal Brasileira, o CARF, nosso Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os bancos, os órgãos de compliance e os sistemas internacionais de troca de informações olham cada vez mais para a realidade dos fatos. Perguntas que são feitas e você tem de enfrentar quando você parte para um planejamento internacional patrimonial. Onde a pessoa mora de verdade? Onde está a sua família? Onde estão os negócios? Onde está o centro de interesses vitais? A empresa no exterior tem operação real? Tem contrato? Tem cliente? Tem gestão? Tem conta bancária? Tem documentação? Tem algum motivo econômico? Tem substância? Vocês entendem? Olha dois exemplos interessantes. Um do Paraguai que eu sempre comento. A pessoa sai por Guarulhos, dá a sua saída fiscal, né, do Brasil, faz a declaração de saída fiscal, sai por Guarulhos e só para começar a não pagar tributo, porque no Paraguai você vai pagar na tributação com bases territoriais. Ou seja, a sua renda brasileira não vai ser mais tributada, né, no Brasil e não vai ser tributada no Paraguai. Lógico, a gente sempre tem comentários de pessoas que nos assistem e falam, mas bata, a empresa brasileira vai continuar pagando tributação. O dividendo que essa empresa vai distribuir para um sócio, ainda que residente no exterior, pela nova lei, vai ter retenção de 10%. Eu entendo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para o Paraguai, o imposto de renda da pessoa física não existe mais, porque ele só tributa com bases territoriais. Como a sua atividade está no Brasil, você não vai tributar ela mais, ela vai ficar sem tributação. E isso atrai muita gente, vocês concordam? Só que a pessoa não quer deixar de ter os negócios dela no Brasil. Então o que ela faz? Ela volta pela ponte da amizade, né? Ninguém vai controlar, entra no Brasil e volta a ter a vida brasileira. A Receita tem meios de saber isso. Então ela vai olhar seu cartão de crédito, ela vai olhar um caso que a gente sempre comenta, a pessoa voltou pela ponte da amizade, foi votar nas eleições. A pessoa está postando nas redes sociais todas as suas atividades no Brasil. Óbvio que isso vai dar problema. Então, um segundo exemplo também, que eu me lembrei agora, que eu vi antes de chegar aqui nos Emirados Árabes. Um jogador francês fez a saída da França, a declaração de saída fiscal, só que ele voltou e continuou fazendo pedidos pelo iFood francês. E a Receita tem acesso a esses dados e óbvio que ela demonstrou que ao longo de um ano, aquele jogador de futebol tinha pedido várias entregas online, né, e estava morando na França. E desconsiderou o planejamento dele, falou, não, você é residente fiscal francês, eu vou te tributar aqui na França, tá? Então, essas perguntas que eu acabei de fazer, elas são fundamentais. E é por isso que Dubai pode ser uma oportunidade extraordinária para quem faz certo. Mas pode ser um risco, sim, enorme para quem for improvisar. E vamos falar agora sobre residência fiscal. Esse talvez seja o ponto mais mal compreendido quando o assunto é Dubai. Porque muitas pessoas imaginam que obter um visto de residência nos Emirados automaticamente deixam de ser residentes fiscais no Brasil. E pessoal, não é assim. Visto é uma coisa, como eu disse, residência migratória é uma coisa, residência fiscal é outra. Me perguntam também, nossa, mas Bata, eu tenho passaporte europeu, eu tenho passaporte americano, eu tenho passaporte... No caso do passaporte americano é uma questão interessante, porque os Estados Unidos tributam com base na cidadania, mas os outros países, como o Brasil, eles tributam com base na residência. Ah, mas eu tenho um visto migratório para Dubai. Pouco importa, se sua residência fiscal está no Brasil, você continua sendo devedor e você tem as obrigações acessórias e principais com o Brasil, vocês entendem? Então, a pessoa pode sim ter um visto em Dubai, mas ela vai continuar sendo
Considerada residente fiscal no Brasil, se ela mantiver no Brasil seus centros de interesses, a sua presença habitual, sua família, sua estrutura econômica e sua vida real. Por isso, para o brasileiro que pretende se mudar de verdade, o caminho mais limpo do ponto de vista tributário costuma passar pela comunicação de saída definitiva do Brasil. Quando a saída fiscal é corretamente realizada, a pessoa deixa de ser tributada no Brasil pela renda mundial e passa a ser tributada apenas conforme as regras aplicáveis a um não residente em relação às fontes brasileiras. E aqui entra a grande atratividade dos Emirados. Por quê, pessoal? Pega essa informação que eu estou passando para vocês agora. Dubai não tem imposto de renda para pessoa física, ou seja, uma pessoa física residente fiscal nos Emirados pode ter uma carga tributária extremamente reduzida sobre diversos tipos de renda internacional. Mas esse benefício precisa estar alinhado com a realidade. Não adianta declarar a saída definitiva e continuar vivendo como residente brasileiro, votando nas eleições, por exemplo, postando vídeo na internet. Lá 200 dias do ano você com postagem de vídeo na praia de Copacabana, no Nordeste, tá? Então não adianta dizer que mora em Dubai, mas passar a maior parte do tempo no Brasil. Dirigir empresas no Brasil presencialmente. Médicos que falam, não, vou fazer a minha mudança de residência, atingir aqui um nível de patrimônio, não aguento mais a insegurança brasileira. Quero morar num país que vai me ofertar segurança, que oferta de tudo. Dubai é incrível. Eu tô aqui esses dias, é impressionante, você tem acesso de tudo, é uma cidade internacional, você tem acesso ao shopping é maravilhoso, pontos turísticos maravilhosos, turistas, você vê, até esses dias eu tava, né, vocês viram aqui andando de Lamborghini, você tem acesso a todo tipo, ó, o barulho, acabou de passar, aliás, uma Ferrari, ó, aqui na minha frente, que é muito comum aqui, né, e assim, todos de carro conversível, né? Então, assim, é lógico que é uma vida boa. Para quem tem condições, né? E é um nômade digital. Eu, por exemplo, sou advogado tributário, faço de planejamento tributário nacional e internacional. Sou pós-doutor em Direito. Hoje, facilmente, eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, porque a minha atividade é extremamente online. Praticamente 95% das minhas reuniões, elas vêm de clientes que me veem na internet, que me conheciam do passado e desejam fazer reuniões online. Eu tenho clientes pelo mundo inteiro, tenho cliente no Nordeste, eu tenho cliente fora do Brasil. Eu não preciso necessariamente estar sediado em São Paulo, vocês entendem? Só que qual é o problema? Na legislação brasileira, se eu fico lá acima de 183 dias, até 183 dias, né, eu sou residente fiscal brasileiro, vocês entendem? Então não adianta, como eu estava dizendo, você falar para a Receita, eu moro em Dubai, mas você passa a maior parte do tempo no Brasil, né? Você está lá dirigindo a sua empresa, fazendo seus atendimentos médicos no Brasil, né? Sua família inteira, ela está no Brasil. Todos os seus ativos estão no Brasil e toda a sua vida econômica, o seu centro real econômico, ele está no Brasil. Receita vai te questionar. E esse questionamento pode gerar autuação, cobrança de imposto, multa e juros. E algo muito corriqueiro hoje no direito brasileiro, que é a desconsideração do seu planejamento. Né? O que na base real, o que está por trás do rótulo? Né? Eu sou residente, não sou residente brasileiro? Você fala isso, mas por dentro, qual é o conteúdo do líquido que está por dentro da garrafa, né, que está dentro da garrafa? É água. Não adianta você colocar um rótulo lá, refrigerante, porque a Receita vai provar desse líquido e vai falar, aqui de refrigerante não tem nada. Aqui eu estou diante de água. Você é residente fiscal brasileiro, eu desconstituo o seu planejamento tributário e as suas rendas aqui no Brasil passam a ser tributadas, tá? Com multas, juros, né, auto de infração, eventualmente até sonegação fiscal. Por isso, a residência fiscal precisa ser planejada antes do embarque. O planejamento começa com uma fotografia completa da vida da pessoa, entendeu? Onde estão os bens, onde estão as suas empresas, onde estão as participações societárias. Existem imóveis no Brasil? Existem imóveis no exterior? Existem investimentos financeiros fora do país? Você tem criptoativos, contas internacionais, aplicação em corretora estrangeira, empresa offshore, dividendos que você recebe, contrato de mútuo, royalties, rendimentos de aluguel muito comum, lucros acumulados no exterior, tudo isso precisa ser mapeado. A mudança para Dubai não pode ser feita no escuro.
Agora, vamos falar sobre um ponto que interessa muito a empresários e empresas em Free Zone. Dubai e os Emirados Árabes possuem zonas econômicas especiais, as chamadas Free Zones, que podem oferecer tratamento tributário muito eficiente, especialmente quando a empresa possui receitas qualificadas e clientes fora do mercado local. Em determinadas condições, empresas em Free Zone podem ter alíquota efetiva de 0 sobre lucros qualificados. Já empresas em Mainland podem estar sujeitas ao Corporate Tax com isenção até determinado limite de lucro e tributação de 9% acima disso. Comparado ao Brasil, isso pode parecer extremamente atraente, e de fato pode ser, mas novamente a palavra-chave é substância. Uma empresa em Dubai não pode ser apenas uma placa, vocês entendem? Um certificado, uma conta bancária. Quem tiver oportunidade, tem um filme que eu vi na Netflix, agora eu esqueci o nome, mas provavelmente nos comentários alguém vai já falar qual que é. É muito legal, a história do Panama Papers, né? Porque as pessoas abriam muito as chamadas empresas de prateleira, né? Empresas de fachada. Você comprava o kit empresa pronto, offshore, né? Isso hoje, cada vez mais difícil, não existe mais. A frase, né, que você costuma ouvir muito no planejamento internacional, patrimonial e tributário é: controle tudo, não tenha nada, né? Não seja dono de nada. Mas cada vez mais é difícil você só ter algo que seja uma casca. Você vai ter que ter efetivamente a substância e demonstrar que isso é verdadeiro. Então, a sua atividade ela precisa ter coerência, tá, com aquilo que você está exercendo. Se ela presta consultoria internacional, ela precisa ter contratos, clientes, entrega real, estrutura mínima, gestão e documentação. Se ela centraliza investimentos, precisa ter governança, registros, política de investimento e compatibilidade com a realidade patrimonial do beneficiário. Se ela realiza, Bata, eu faço comércio internacional. Então tá, me demonstra a operação, seus fornecedores, clientes, logística e documentos comerciais. Inclusive, sabe por quê? AML, né? Anti-Money Laundering. Isso, as regras de AML, Anti-Money Laundering, que é políticas contra a lavagem de dinheiro. E também o KYC, que é o Know Your Customer, conheça o seu cliente, elas estão muito fortes, em vigor em qualquer jurisdição dessas que eu frequento, vocês entendem? Suíça, Dubai, enfim. Não é para fazer bobagem, né? Não é para vir para cá para você esconder patrimônio, se você tem algum problema. Então o problema não é ter empresa em Dubai, o problema é ter empresa fictícia, sem propósito, sem substância e sem coerência. Não vai passar. E isso vale para Dubai, para Panamá, para Estados Unidos, para Suíça, para Portugal e para qualquer jurisdição séria. Por quê? O mundo acabou para estruturas de papel. Hoje, planejamento internacional exige verdade econômica. E aqui entra um ponto importantíssimo para o brasileiro residente fiscal no Brasil. Lembra que eu falei da tributação das offshores? Então, a lei número 14754 mudou muito a lógica das offshores para pessoas físicas residentes no Brasil. Antes, muitos contribuintes imaginavam que bastavam manter lucros acumulados em uma empresa no exterior e não distribuir para evitar a tributação imediata. Essa lógica, todo mundo já sabe, mas sempre vale a pena repetir nos vídeos, foi mudada, alterada profundamente, tá? Com essa lei. Com a nova legislação, os lucros de controladas no exterior podem ser tributados anualmente, ainda que não tenham sido nem mesmo distribuídos ao sócio brasileiro. Em linhas gerais, o residente fiscal no Brasil pode estar sujeito à tributação de 15%. Isso vai depender também se o país está ou não na lista negra, como eu disse que o Dubai tinha saído, né? Então, 15% sobre determinados rendimentos e lucros de estruturas no exterior. Então, abrir uma offshore em Dubai pode ser interessante, Bata? Muito, pessoal, muito. Mas depende da residência fiscal da pessoa, depende da natureza da renda, depende da existência de renda ativa própria, depende de substância econômica, depende da estrutura societária, da governança, dos seus objetivos patrimoniais, do tratado, do fluxo financeiro, da documentação. Para o brasileiro que continua residente fiscal no Brasil, Dubai não elimina automaticamente a tributação brasileira. Essa é uma mensagem fundamental. Dubai ficou sim mais eficiente com a retirada dos Emirados da lista brasileira de jurisdições favorecidas. Mas isso não revoga de jeito nenhum a Lei 14754.
Portanto, a estrutura precisa ser desenhada com inteligência. Para quem se torna efetivamente não residente fiscal no Brasil e passa a residir nos Emirados, a análise pode ser completamente diferente. Nesse caso, rendimentos internacionais podem deixar de ser tributados no Brasil e ficarem sujeitos ao sistema dos Emirados, onde a pessoa física, que maravilha, né, trazer essa informação, não paga imposto de renda. Mas, mais uma vez, isso exige saída fiscal bem feita, residência real e consistência documental.